Lindo, né? Como a gente fala que todo louvor é uma oração, né? E realmente é uma oração, porque se a gente colocar no nosso viver, nos faltam palavras para expressar o nosso amor por Deus, mas nos sobram experiências que expressam o amor dele por nós. Um amor que nós não éramos merecedores, mas que ele, sabe, olhou e falou assim: eu quero você como filho, eu quero te amar, eu quero me relacionar com você, sabe? Jesus olhou para cada um de vocês. Jesus olhou para mim, olhou para minha família e falou assim: eu quero me relacionar com você. Como um pai se relaciona com o filho, com a instituição família, eu quero me relacionar com você. Com amor. E esse hino, ele é o que a gente tem para falar com Deus, sabe? Porque nos sobram muitas experiências. O seu dia, como a gente estava conversando hoje, sabe? A gente acordar é um milagre. A gente estar vivo, nós somos um milagre. Não porque de repente eu venci alguma doença, isso também, porque, sabe, de repente você passou por alguma doença, algum problema que afetou a sua saúde e você venceu, sabe? Você conseguiu vencer. Você é um milagre, então, duplicado, sabe? Mas todos os dias, tendo ou não problemas de saúde, todos os dias nós somos um milagre. Todos os dias nós acordamos, levantamos, as nossas funções motoras, elas estão normais, o nosso corpo está em funcionamento normal, porque nós somos um milagre de Deus. E é Ele quem governa, é Ele quem rege isso tudo em nós. Porque, como eu acabei de dizer, você é templo do Espírito Santo. Amém. Nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, quem nos guia é Ele, quem nos rege é Ele, quem nos governa é Ele, quem nos direciona é Ele, quem nos guarda é Ele, sabe? Quem nos proporciona momentos maravilhosos é Ele. E quem nos faz amar mais a Jesus é esse Espírito Santo que está em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar com qual versículo? Fica à vontade. Fica à vontade. Sabe, irmãos, hoje, né, a gente tava conversando e sabe, irmãos, é um bagulho assim muito, muito louco, se você for pensar. Eu falei assim, tá, se a gente analisar bem e a gente começar a observar, né, eu falei, se a gente pegar todos os livros de patologia ou de doenças, sem repetir, tá? Tipo assim, o mesmo autor, e a gente pegar vários e vários livros e colocar aqui tratado de patologia, pediatria, do idoso, da meia-idade, e seja qual for, na genética, irmãos, vocês vão ficar abismados. Vai existir livro que muitas vezes, muitas pessoas que é da área nunca tinha visto. Sabe, irmãos, a conclusão que nós tiramos a respeito disso é que nós somos um milagre de Deus. Porque o nosso corpo resiste a muitas e muitas coisas. É que nós não sabemos. Mas muitas vezes a gente pega apenas um leve resfriado e a gente não sabe o que o nosso corpo, como ele reagiu, o que ele viu, o que ele fez. Né? Quando Deus ele fez o nosso corpo, muitas vezes as pessoas falam, às vezes não entendem, mas sabe, irmãos, Deus ele tem te protegido, Deus ele tem te salvado, Deus ele tem te sarado a todos os dias, a todo instante, tá? Não deixa a mentira tomar conta da sua vida. Sabe qual mentira? Falar que você tá solto, você tá sozinho, que não existe um Deus por você, tá? Você toma as decisões da sua vida. Sim, você toma. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer o caminho, você vai para ele. Você quer a verdade, esteja nele. Você quer vida, tenha ele. Sabe? É isso. Ele falou assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá? Então, a gente consegue entender, amor, a respeito dessas coisas, tá? Saiba disso, tá? Ser forte e valente e saiba que existe um Deus que trabalha para aquele que nele confia.
tá? Então, assim, a gente... você vai ler? Pode ler. Não, você quer ler o 5? Não, Pode ler aí. não, eu vou ler o outro aqui, mas você pode começar no tempo. A gente... O gostoso é que a gente vai fazendo um bate-bola aqui, que é o que Deus vai falando com a gente durante a semana, ou o que Deus fala com a gente hoje, né, amor? É. E é muito bom, sabe? E eu fico pensando muito... só entra mais pra cá, amor. Aí, senão não vai pegar na outra câmera. E eu fico pensando muito a respeito do que Deus ele faz por nós, sabe? Desde o começo. Não perca amanhã, não. Amanhã eu quero, se Deus permitir, eu quero, além de já pelo que já prometi aqui, né? Um monte, né? Aí vai ficar melhor. Um monte de hinos. Os hinos, né? Que o pessoal exigiu de nós aqui, né? Rick, se você quiser tocar esse hino, você vem tocar pra J gente, Neto, tá? aí você vem pra cá, tá? Que aí fica mais difícil, tá bom? Então, assim... A Bia canta e você toca. Vem aí a Bia e o Rick, aí vocês fazem a presa, tá? Traz o teclado, Rick. Sabe? E a gente fica pensando, né? No que Deus tem feito, como que a gente pode mensurar algo desse tipo, amor? Sabe? Como que a gente pode mensurar o amor de um Deus por nós? Sabe? Muitas vezes algumas pessoas, elas tendem a falar assim, que não existe Deus, né? Obras, isso é uma coisa normal, sabe, irmãos? Em termos de probabilidade, amor, eu estava escutando esses dias um pastor falando, em termos de probabilidade, é mais fácil uma sopa de letrinhas ser jogada para cima e cair uma obra completa de Shakespeare do que acontecer da forma que eles falaram. Então vem. Pode vir, tá? E vocês entendem? Então, assim, a probabilidade são cálculos. São cálculos. Um exemplo de probabilidade legal para as pessoas entenderem vamos supor, é mais fácil cair uma peça de avião na sua cabeça do que você acertar na Mega Sena, tá? Isso eu ouvi uma vez. Não sou matemático nem estatística, mas achei legal a frase, né? Eu não quero ganhar nem na Mega Sena, nem um parafuso na cabeça, né? Isso é termos de probabilidade, tá? Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e, cara, ela se renova a cada dia. Amor, sabe? É tão bom, bom mesmo, muito bom, quando você consegue viver isso. Sabe, por muitas vezes eu escutei esse versículo, mas eu não vivi esse versículo. Sabe? Sabe por que eu não vivi esse versículo? Porque eu não lia. Eu não lia. Então, como é que eu posso falar que esse versículo vai se renovar a cada dia se eu não estou lendo? Sabe? Eu vou insistir numa frase, e essa frase ela diz o seguinte, amor, que não adianta querer ser forte e não treinar apenas nos domingos. Vai, Pastor Júnior, tá? Não adianta tentar ser forte se você só treina no domingo. Sabe, não adianta você acordar um dia. Uma vez nós fomos com a igreja, né, lá de Santo André. E nós fomos com uma igreja, nós fomos num local. E, irmãos, lá tinha uma piscina e tinha uma sala de academia, tipo, né, com vários aparelhos. E eu devia ter, na época, meus 13, 14 anos. E tinha um rapaz lá na época, ele era muito forte. Não era só um, não, vários, mas esse ele era muito forte. E, cara, ele chegou, começou a fazer exercício e eu comecei a ir todos os momentos, amor. Eu comecei a ir, eu nadava, que eu sempre gostei muito de nadar, eu nadava, me secava, saía, ia lá e fazia exercício. Aí fazia a perna. Aí eu saía, nadava mais um pouquinho, ia lá, fazia de novo. E ia. O rapaz voltou pra mim e falou assim, você tá achando que você vai sair daí hoje como eu? Ele falou me zoando, lógico. Ele falou me zoando, mas assim, me cornetando gostoso. Ele falou, você tá achando que você vai sair hoje, daqui, que nem eu? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque você tá voltando toda hora fazendo, é assim. Você vai se machucar. E sabe, e isso, tantas coisas pra mim lembrar daquele dia, eu lembro só disso. Sabe, irmãos? Ela é viva, eficaz e se renova a cada dia. Sabe? Se você todos os dias não se renovar, não vai ter jeito.
Sabe? Você não vai entender, você não vai conseguir. Sabe, é muito bonito você ler que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito bonito. Tá? Mas não saber o que a vara e o cajado faz só te consola? Por que que a vara e o cajado te consola? Qual que é a diferença? Né? E quando ele fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. E não saber o que o pastor faz pela sua ovelha. Como é que você fala que ele é pastor e não sabe? Se você tá falando que ele é um pastor e o pastor leva a ovelha pro matador. Entendeu? Você não sabe, né? Assim. E tipo assim, você fala assim, ó, eu sou a ovelha, ele é o bom pastor. Tudo que você vê, você dá pitaco. Sendo que a ovelha, ela não enxerga bem. Ela tem que ouvir, ó. Ela ouve. Ela não vê, ela ouve. E conforme ela ouve, ela obedece. Sabe? O versículo do Salmo 23 mesmo, quando fala assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que significa isso? Este momento era quando o pastor, ele ia passar por um vale, e ele tinha que passar na beirada, sabe? Então você imagina, o pastor ele tinha que andar por um caminho, e se as ovelhas tombassem, elas iam cair no precipício. Então ele tocava um instrumento, ou ele cantava, ou ele falava, ele ia à frente e as ovelhas iam em fila indiana atrás do pastor. Elas olhavam para o pastor, elas escutavam o pastor e seguiam naquele caminho. Então elas passavam pelo vale da sombra da morte e não temiam mal algum, porque elas sabiam que o pastor estava ali. Por isso que Jesus falou assim, ó, vinde após mim, eu vou, vocês vêm atrás. Jesus ressuscitou e falou assim, vocês também hão de ressuscitar e vão ter um corpo transformado. Olha só que legal, sabe? É muito bom, sabe? Você saber que você pode abrir a Bíblia aonde for, abre, e você põe a mão assim, ó, olha que legal, eu abri, prometo para vocês, vocês estão vendo aí, tá aqui, ó, eu e o Pai somos um. Verdade, irmãos, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Aí você fala assim, pastor, o que tem a ver? Você só abriu. Eu também acho que não tem nada a ver, eu só abri mesmo. Mas eu tô falando aqui, mano, de um amor, de um Deus que é muito bom, sabe? Ah, pastor, mas eu tenho problemas. Ah, pastor, mas isso. Ah, pastor, aquilo. Cara, no mundo tereis aflições, mas entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Confia. Vai, deixa ele fazer, né? Sabe, hoje eu vi uma pregação, amor, e a pastora ela falou assim que tem uma estatística, a parte da estatística, que 25% das pessoas que você conhece, de 100%, 25% das pessoas que você conhece, elas não gostam de você. 25% das pessoas que você conhece, elas não gostam, mas te aceitam. Os outros 25%, eles te toleram. E apenas 25% realmente gostam de você e te aceitam como você é. Sabe? E uma coisa que a gente se preocupa muito, e a gente às vezes perde a referência do necessário. A gente se preocupa muito com opiniões alheias. Sabe? Ah, não, fulano não gosta de mim. Não, outra pessoa não gosta de mim. Não, aquela pessoa falou mal de mim. E sabe o que eu ouvi em um filme e eu trouxe pra mim e eu gosto muito? Que quando a gente sabe quem nós somos em Deus, a gente encontra a nossa identidade. Porque enquanto a gente não encontra o nosso caráter em Deus, o que, sabe, aquela coisa assim, não, eu sei quem eu sou em Deus e nada do que falem me importa. Nada do que façam me importa, porque eu sei quem me ama. Eu sei quem morreu por mim. Isso é descobrir a minha identidade. E descobrir a minha identidade em Cristo é o que me faz andar no propósito dele. É o que me faz querer conhecer ele na palavra dele. Sabe? Conhecer a essência dele aqui, dentro da palavra. Sabe, quanto mais eu leio, mais eu vejo que o que ele tem para mim são caminhos, como ele mesmo diz, caminhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, é ele que programa,
É Ele quem nos guia e é Ele quem nos dá o fim que nós desejamos. Ele é tão perfeito que Ele quer nos agradar até nesse ponto. Sabe, Ele é tão completo que Ele quer nos agradar de uma maneira que fala assim, não, eu vou fazer de tudo para que eu te dê o caminho que você deseja. Sabe? Eu vou fazer de tudo, da melhor maneira, assim como a gente com os filhos. Não, eu vou fazer de tudo. Sabe, eu vou pagar uma escola, vou pagar a melhor escola, mesmo você não me pedindo, porque os nossos filhos não pedem isso pra gente. Eu vou pagar a melhor escola, mesmo que pra eles aparente que é uma tristeza, que não é? Eles ficam bravos, né? Pra eles é pena, pra eles tinham saído, sabe? Mas nós como pais, olhamos e falando assim, isso é o melhor pra vocês. Hoje vocês podem não entender, mas lá na frente vocês vão entender o porquê disso. E assim é Deus com a gente, sabe? Quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo a minha identidade de filho aqui, filho amado, mais eu sei quem eu sou em Cristo. E menos eu me importo com o que falam de mim, o que eu, sabe? Mas eu amo, sabe? Essas 75% de pessoas que não querem se relacionar comigo, mais eu as amo. Mais eu aceito elas como elas são. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que Jesus veio e fez por mim. Eu sei quem eu era, sabe? Eu sei quem eu era. E eu sei que mesmo assim, Jesus olhou para mim, sabe? E me levantou e falou assim, vai e não peques mais. E se pecar, eu sou o seu advogado, o justo. Show. Matou. Entende? Descubra a sua identidade. A gente não vai cansar de dizer isso, porque aqui é a palavra de Deus. É a Bíblia, sabe? Ai, mas eu tenho tanta dificuldade. Quando você começa a ler, você começa a sentir o amor que emana dessas palavras para dentro de você. Isso se torna gratificante, isso se torna prazeroso. Não existe peso, sabe? Não existe peso em ler. E quanto mais você lê, mais você quer descobrir dele. Quanto mais você, sabe, num livro, na Bíblia, você quer falar com ele, você quer estar com ele o dia todo. Não precisa ser num momento, sabe? Essa semana eu tava falando até com a Fabiana, amor, sobre isso. Não precisa ser um momento de ritual. A gente falou na live, né? Um ritual que você entra no seu quarto, ajoelha e ora e escuta a música, aquela coisa assim, ó, é assim, assim, assim. Não! Esteja com ele, sabe? Jesus quer ser participante do seu dia. Jesus quer ser participante da sua vida. Jesus quer ser participante. Porque o Espírito Santo está em você. Amém. É fácil, né? É fácil quando você entende a palavra. Fica fácil. É fácil quando você deixa Deus agir. Fica muito mais fácil, né? Quando você deixa Deus no controle, esses dias nós estávamos falando para as crianças, né? E a gente começou a falar assim, ó, deixar Deus no controle é como a gente no nosso carro, né? O carro não pode andar sozinho. E nós também não podemos colocar uma pessoa que não tem habilitação para dirigir o carro. Mas quando tem uma pessoa habilitada para dirigir o carro, né? Nós temos o quê? O carro no caminho. O carro vai andar e o carro vai nos levar em segurança para onde quer que esteja, porque está sendo guiado. E é isso que nós temos que fazer, né, amor? Exatamente. Nós temos que ser guiados. Nós somos o carro e o Espírito Santo O que nos conduz, né? A gente é o carro e também o condutor, né? Mas ele fala, ó, vai aqui, sabe? Ele é o nosso Waze, vamos dizer assim, né? Ou, né? O nosso né? Mas ó, ele é o condutor, né? Porque condutor. No momento que eu tô ali, eu sou levada por ele, né? Sim, né? No Waze, às vezes a gente fala, não. Não vou aqui não, vou pra lá. Né? No Google, qualquer aplicativo, a gente, não, peraí, meu sexto sentido não tá me dizendo isso. Não, então eu vou por lá, sabe? Mas Deus, ele permite a gente fazer isso, né? Quantas vezes as pessoas falam assim, Deus tá no controle de tudo. Será que não foi você que deu seta pra esquerda e Deus tava falando assim, segue em frente, né? Segue em frente, continua, né? Eu acho que devia ser aquela coisa, se fosse o Waze, né? Vire à direita. Em vez de falar recalculando, o Rod vai falar assim, ô Zé Mané, né? Seu esperto, né? Falei pra seguir em frente, agora você vai ter que dar mó rolê a gastar gasolina, pneu. Né?
Entendeu? Então, irmãos, é isso, sabe? Não sejam como alguns motoristas que não aceitam pedir informação. Tipo um homem. Não é? Não, você não liga. Não, de eu informação. não. Mas normalmente isso daí é vedado ao homem, né? É. Não, eu sei chegar. Meu senso de direção é bom. Roda. Não, eu sei. Então, A mulher já não percebeu, sejamos passou 3 vezes no salão de cabeleireiro, tá com a mesma mulher lá e... Não sejamos assim, né, amor? É. Deixa que ele realmente nos leve. Não tenhamos que pegar retorno para chegar na onde Deus quer que a gente chegue. Mas se a gente for direcionado a ele, é muito mais fácil, é muito mais rápido. É uma via de mão, sabe, expressa. É, tipo, direto no propósito dele para você. Amém. Eu havia deixado aqui e é legal porque, assim, às vezes as pessoas ficam falando assim, né? As pessoas às vezes falam assim, Deus, me dá paciência, né? Eu sei que eu vou ler tudo, mas a gente sabe que o que traz paciência, segundo Romanos, né? Segundo o que Paulo escreveu, o que traz a paciência é a tribulação. Então, muitas vezes as pessoas, em vez de pedir o amor de Cristo, as pessoas, ao invés de pedir para que Deus tome conta, né? Para entender o que é ser justificado em Cristo, para entender verdadeiramente o que é o amor de Cristo, as pessoas ficam pedindo para Deus paciência. Já ouvi até pessoas, muitas vezes, a gente ouviu falar assim, eu queria a paciência de Jó. Cara, o cara perdeu 10 filhos, mano. O cara perdeu tudo. Você quer a paciência de Jó? Sabe? Então, muitas vezes... E a paciência dele realmente começou por tribulação, né? Por tribulação, né? Então, a tribulação gera paciência, a ponto dele rejeitar, né? Ele fala, maldito o dia que eu nasci, né? O momento dele, lógico, né? Então, irmãos, tá passando por alguma coisa, não peça paciência, peça para Deus estar junto com você, sabe? Peça para que Ele esteja com você, para que você possa estar firmado mesmo, sabe? Jesus Cristo é a nossa esperança. A esperança em quê? Que Ele é a nossa saúde plena, sabe? Entenda que a sua cura aconteceu na cruz do Calvário, sabe? Entenda que o seu propósito de vida aconteceu na cruz do Calvário. Então hoje você tem saúde plena em Cristo Jesus. Você não tem uma cura, você tem saúde plena, sabe? Toma posse disso. Pastor, como é que funciona isso? Cara, você vai ter que se achar. Você vai ter que se achar em Cristo. Eu gostaria, amor, de ter uma forma de chegar para as pessoas e falar, gente, ó, como faz um bolo? Ó, 2 xícaras disso, 2 ovos. Mano, mas não é assim. E assim, mesmo assim, cada um tem a sua receita, né? Então por isso não adianta. A palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Na King James fala bem dessa forma, na nova versão internacional também, se não me falha a memória, ouvir a palavra de Cristo, tá? Porque a palavra de Cristo é o evangelho que ele deixou para nós, o evangelho de amor, tá? Eu vou ler aqui, ó, Romanos 5, ele fala assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Temos entrada, tá? Temos entrada. Pela onde? Pela fé, ok? A graça. Então, o que nos leva à graça de Deus, que é Jesus, é a fé. Tá? A graça é Jesus, tá, irmãos? Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele fala assim, ó. Nós estamos na esperança e nos gloriamos nisso. Tá? Aí ele fala assim, não somente isto, ou seja, sabe aqueles seus momentos de alto e baixo? É nesse momento de baixo que ele continua esse versículo. Aí ele fala assim, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações? Mas entenda lá em cima o que é se gloriar. Se gloriar é estar com fé na graça que é Jesus Cristo. Olha aqui que lindo. Temos entrada pela graça por causa da fé. E aí ele fala aqui, ó, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação nos traz o quê? Paciência. E a paciência, experiência. Quanto mais velho a gente fica, mais experiência nós temos da vida. Porque nós chegamos, né? E a experiência, a esperança.
Sabe? Ele mostra certinho aqui quando você está bem com Deus, quando você busca Deus, quando você está legal, você já tem a esperança da glória de Deus. Mas no momento ruim de tribulação, glorifica a Deus e acredita. E você vai falar com a sua boca aquilo que você deseja, como a pastora falou. Que Deus ele vai colocar para você aquilo que você deseja. O fim é como você deseja. E ele fala assim, e a esperança não traz confusão. Cadê? E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E aí ele continua. Porque apenas algum morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Tá? Mas Deus, esse versículo, eu tinha separado esse pra gente falar e a coisa levou pra gente falar tudo. Pra gente saber como a gente conversa, a gente fala. Ele fala assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Viu? Ele prova o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós. Aí ele fala assim, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, é muito bom, é muito louco. Sabe, você pegar esse novo mandamento que Jesus nos deu e essa forma que Deus ele usou muito Paulo para poder nos deixar, sabe, essas cartas, sabe, para o povo, umas cartas de ensinamento, sabe, muito usado por Deus, uma sabedoria ímpar, né, da palavra de Deus. Uma visão, cara, sabe, a gente vê 12, Jesus escolheu 12, que andaram com Jesus por 3 anos e meio praticamente, que viram Jesus, ouviram direto de Jesus, e depois Jesus morreu, o 3º dia ressuscitou, depois permaneceu com eles por quase 40 dias, né, explicando de novo para eles, fazendo as instruções, né, até parece como fez Moisés, né, Moisés fala sobre os êxodos, fala Levíticos, Números, e aí ele vem Deuteronômio, ele está falando tudo de novo, né, reensinando, falando novamente, ó, eu falei que isso aconteceu, lembra que eu falei isso, é assim, sabe, e a gente vê Jesus fazendo tudo isso, e aí tem que levantar quem? Paulo, né, e aí Paulo levanta porque era para chegar para mim e para você. Jesus, a nova aliança era para chegar para nós. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Tá? Então, nós o recebemos. E nós temos o direito de ser chamados de filho. Mesmo sendo comprado para ser chamado de escravo e servo. Ele não deu isso para a gente. Ele deu um anel, colocou no seu dedo falando, você é filho, você tem direito. Ele tirou a capa e pôs a capa em mim e em você, falando que você não vai mais vestir essas vestes de podridão, porque você não vive mais debaixo da lei, debaixo do pecado. Você vive agora pela graça de Deus. Você é justificado. E aí ele chegou e falou assim, você não vai mais andar descalço. Vou colocar o quê? Alpargas, sapato nos seus pés. Tá? É tudo ele que fez, né? Ele que fez. Sabe? E é por amor. Então, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu quando éramos pecadores. E a partir do momento que ele morreu, ele nos justificou, tá? Ele nos justificou. Ou seja, hoje você pode fazer como está escrito no 2 aqui, ó. Temos entrada pela fé. Ó, temos entrada pela fé a esta graça. Temos, ó, pela fé, a entrada. E qual graça, né? De ser justificado por Jesus. De ser justificado por Jesus. Então, irmãos, sabe? Ele prova o seu amor a todo instante, a todo dia, a todo momento. Ele te ama, não é um clichê, não é uma frase, eu sempre falo isso e vou continuar falando. Isso daqui não é um adesivo de para-brisa de carro, isso daqui não é uma frase que é para colocada no para-choque de caminhão, mesmo que seja colocado nesses locais,
mas que tenha força na sua vida. Não leia que Jesus te ama. Fale. Sinta, né? Fale, Jesus me ama. Sinta que Ele te ama. Tá bom? Fala mais alguma coisa, amor? Não, eu só quero... agora, assim, a continuação desse capítulo é um versículo que eu gosto muito, que é o 10. Fala assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se nós ainda, quando éramos inimigos, Jesus morreu e nos reconciliou com Deus, imagina agora que você está vivo com Ele, você é uma nova criatura e você é representado por Ele. Então, é isso, não tem outra palavra que resume o que Jesus fez. É o amor dele por você, é a redenção dele, é a completude dele em tudo que ele fez. Jesus não deixou nada para de repente falar assim, não, ficou faltando isso. Se você vê as maldições e você vê as maldições sendo colocadas sobre Jesus, Jesus cumpriu todas elas para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar realmente de uma vida abençoada. Você não tem maldição, na tua vida não tem maldição, não tem demônio hereditário, não tem nada, porque Jesus já levou. Se você crê em Jesus, se você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, isso não é sobre a sua vida mais. Não há doença, não há mal que venha sobre a sua vida, porque Jesus já levou. E sabe, ele levou de uma forma que não ficou nele, mas foi sobre ele. E sobre ele, quando ele chegou no inferno, aquilo lá ficou no inferno. Mas Jesus, como o homem justo que ele era, ressuscitou para te mostrar que ele realmente venceu e que hoje ele te fez herdeiro de uma terra abençoada, de uma terra prometida, não só aqui na terra, mas na terra da eternidade, na eternidade. E Jesus quer que a gente desfrute de tudo o que ele tem aqui, porque a palavra de Deus me fala, e isso Davi, não foi nem Jesus que falou. No Antigo Testamento, Salmos, Davi falou que Deus deu a terra para os homens. Deus deu para você. E sabe o que é mais maravilhoso? É que ele deu ela já pronta. Ele já colocou o homem no jardim do Éden quando ele já estava pronto. Você entende o que é isso? É você ter um filho e o filho sem pedir nada. Eu, de novo, com a paternidade e maternidade, né? É você ter um filho e o filho já chegar e o quarto já tá pronto, a casa já tá preparada para receber ele. Que é assim que acontece. É assim, entende? E foi isso. Deus gerou você e eu. E ele nos colocou na terra já preparada para ele. E sabe o que ele... No seu jardim, né? No seu jardim. E sabe o que ele nos ensinou? Jesus não descansou no 7º dia porque ele estava cansado. Ele descansou para ensinar que eu e você devemos descansar nele. Descansar nele. Que é assim que nós vamos andar com ele. Sabe? É assim. Deus quer que a gente ande com ele, sabe como? Quando um filho dorme nos braços do pai, quando está caminhando, descansando. Ele nem percebe que está de repente passando por buraco, de repente está pesando no colo do pai, ele nem percebe, ele está descansando. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que você descanse nos braços dele e encontre realmente o abrigo, porque é o que a palavra de Deus fala. Amém? Amém. E só para terminar, o último versículo, que é 1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tá bom? Galera. Você já tem aquilo que você precisa para vencer o mundo. Tá bom? Show, né? A nossa fé. Amém? Você acredita que um Deus disse haja luz e houve luz? Então você tem fé pra caramba, velho. Porque esse Deus é fantástico. Se ele te provou e você entendeu que ele disse haja luz e houve luz, você crê num Deus vivo. Num Deus que diz e acontece. Que falou e tudo se fez. E ele falou que ele ia te abençoar.
ele orou por você, falando para Deus cuidar de mim e de você. Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amém. Um beijo. Beijo, pessoal. Amamos Até amanhã, vocês. 8h30. Deus abençoe. Nós aqui falando mais um pouquinho. Perde amanhã não. Amanhã Vamos ver se a Bia e o Rick vêm aqui pra cantar com a gente. tocar e cantar com a gente. Deve ser, São Paulo. Beijo. Amamos vocês.